Então, nós vamos agora tratar do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Esse sistema, ele é uma forma de diálogo para definição, lembra, de áreas estratégicas de planejamento? Pois é, que está lá enquanto um dos princípios. Então, nós temos aqui esse grande sistema que tem exatamente o objetivo de dialogar, de discutir, de planejar políticas estratégicas para racionalidade da exploração dos recursos ambientais, para definição de políticas públicas voltadas para a qualidade do meio ambiente em geral. Então, vamos ver como é que esse grande sistema, ele se organiza. Primeiro, o Conselho de Governo, né? Ele é comandado pelo presidente da República e é composto por ministros que vão aconselhar, vão, né, ajudar o presidente da República na definição de decisões, de estratégias de execução em razão de determinado problema. Esse Conselho de Governo, eu ainda não vi nenhum escrito que algum dia ele tenha se reunido. Com certeza, situações estratégicas que justificariam a reunião desse conselho sempre acontecem, sempre aconteceram. Então, né, nós temos uma situação muito, muito triste acontecendo no Pantanal e aqui na nossa região, com as queimadas, e até hoje o governo, o presidente da República, ele não viu, não sabe nem o que é, com certeza, como nenhum também sabia, o que vem a ser esse Conselho de Governo dentro da estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente. A importância que esse Conselho tem na definição de estratégias de combate a determinados problemas ambientais. Então, toda essa carga, ela se concentra no órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. Então, esse órgão central é ele que vai pensar a política estratégica de governo para agir. Ultimamente, nós não pensamos que esse órgão central ele vem definindo realmente políticas estratégicas de proteção, de preservação de áreas prioritárias, a definição, o planejamento estratégico de políticas públicas, muito pelo contrário. O que nós não temos visto é exatamente isso. Outro órgão muito importante dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, sem dúvida nenhuma, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é um órgão consultivo e deliberativo. Ele não é parte da estrutura administrativa do Ministério do Meio Ambiente, mas ele funciona com recursos e servidores do Ministério do Meio Ambiente. O CONAMA, ele tem uma relevância estratégica importantíssima dentro do pensamento de uma política nacional do meio ambiente. Primeiro, ele é composto de representantes dos estados, dos municípios, do governo federal e da sociedade civil organizada. Né? Ele seria um palco de discussão, de definição de estratégias para a política nacional do meio ambiente. Mas, ultimamente, o CONAMA é exatamente o inverso. Mas vamos lá. Então, o CONAMA, ele está no Sistema Nacional do Meio Ambiente como um órgão, um conselho importante e estratégico para nós. Nós temos aí dentro da estrutura ainda do CISNAMA o IBAMA, como órgão executor da política federal de meio ambiente, e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, criado para a gestão das unidades de conservação federais, criado no governo Lula, como uma forma de apaziguar os ânimos na época do licenciamento ambiental de Belo Monte. Então, Lula criou o ICMBio a partir do IBAMA. Então, uma parte foi retirada
e se criou o ICMBio. Os órgãos seccionais, que são as secretarias e fundações estaduais de meio ambiente, dentro da estrutura do Estado do Pará, nós temos a SEMAS, e temos o IDEFLOR-Bio, que é o Instituto de Desenvolvimento Florestal, se não me engano é esse o nome da sigla, mas, em resumo, o IDEFLOR-Bio, ele tem as mesmas funções do ICMBio, ou seja, ele é aquele órgão do Estado responsável pela gestão das unidades de conservação estaduais do Pará. É um órgão muito importante, que tem essa função tão espinhosa de fazer a gestão das unidades de conservação com quase nada de recursos, né? Essa realidade, ela não é apenas do Estado do Pará, inclusive do próprio ICMBio. E enquanto órgãos locais, nós vamos ter as secretarias municipais de meio ambiente. Então, é importante fazermos uma busca no tempo, de forma organizada, para pensar por que a nossa política nacional do meio ambiente, ela é frágil, né? Isso perpassa também pela relevância que, ao longo da nossa história, os governos vêm dando à pasta do meio ambiente. Então, enquanto instituição administrativa, enquanto parte da organização administrativa federal, nós tivemos em 1973 a criação da SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente. Ela é criada em 1973 e ela vai durante todos os demais governos militares. Chega no governo Figueiredo, que ainda era um governo militar, é criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. A área de meio ambiente é uma área muito interessante quando se vai pensar estrategicamente dentro dos governos. Nós tínhamos, por sinal, uma verdadeira coxa de retalhos na área. Então, por exemplo, nós tínhamos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Lazer, etc, etc, etc. Isso só demonstra a falta de sensibilidade dos governos ao longo do tempo para a questão ambiental. Porque eu ter uma coxa de retalho dentro de um único ministério é não dar olhar para ninguém, é não dar voz para nenhum dos setores que estão ali dentro daquela pasta. Complicado. Mas essa é uma realidade bem brasileira, bem brasileira. Então, depois do governo Figueiredo, chega o governo Sarney. Então, de Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, ele passa a ser Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente. Olha aí, tá vendo o que eu acabei de falar? Sobre colocar o meio ambiente, a pasta do meio ambiente de qualquer lugar, para preencher um vácuo de qualquer coisa. Então, antes era desenvolvimento urbano, aí passa a ser habitação, urbanismo e meio ambiente. Ainda no governo Sarney, esse ministério todo, ele retrocede e passa ao status de Secretaria Especial do Meio Ambiente. Ou seja, importância nenhuma. No governo Collor, nós também tivemos dois momentos diferenciados da pasta. Primeiro, Collor cria ainda com o status de Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Tempos depois, essa secretaria, em razão de pressões das ONGs, de pressões políticas da sociedade civil, aqui no Brasil, e também de fora, o Collor, ele cria um Ministério do Meio Ambiente, simplesmente, sem nenhum adeno, sem nenhuma coxa para retalhar, né? Então, mas ele não cria simplesmente esse ministério gratuitamente.
ele foi forçado a rever o posicionamento dele e transforma a secretaria em ministério. Isso, para a questão de definição de estratégias políticas, é sim importante. Aí vem o governo Itamar, dentro ainda da mesma linha do Collor, ele aumenta um pouquinho a pasta. Então passa a ser Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Menos mal, né? Então nós vamos ter a pasta do Ministério também para cuidar da Amazônia Legal. Isso só demonstra a relevância, a importância estratégica que a Amazônia Legal tinha para o Estado brasileiro. No governo FHC e Lula, o Ministério do Meio Ambiente ele passa a ser, além de meio ambiente e da Amazônia Legal, também recursos hídricos. Então ele fica assim, Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Pense, né? Pense numa forma de organizar estratégias para tratar só dos recursos hídricos, da Amazônia Legal e do restante, né? Uma grande responsabilidade, um peso gigante para definir tudo isso, para trabalhar tudo isso. Mas pelo menos não tinha aí ter que planejar políticas habitacionais dentro do Ministério do Meio Ambiente. Não está de todo errado, né? Porque se realmente se pensasse as formas de habitação, os locais de construção de imóveis públicos, principalmente, né? Também de conjuntos habitacionais financiados pelo governo federal, muitos não estariam no meio do nada. Nós teríamos, no mínimo, uma qualidade ambiental melhor, de fato. Bom, a função, a nomenclatura de Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal é alterada já no segundo governo Lula e vai até hoje. Então, ele simplesmente passa ao status de Ministério do Meio Ambiente, só, né? Mas o trato de políticas de recursos hídricos de Amazônia Legal continuam dentro do Ministério do Meio Ambiente, mas não exclusivamente dentro dele. Então, o fato de ter uma redução na pasta, uma redução administrativa na pasta, isso não quer dizer que o Ministério do Meio Ambiente ele deixou de tratar principalmente os recursos hídricos, né? Então, por exemplo, foi criada a Agência Nacional de Águas como uma estratégia de governo para justamente fazer a gestão desses recursos hídricos. Então, a pasta do meio ambiente, ao longo da nossa história, ela foi pouco referendada, ela foi muito pouco fortalecida. Esse fortalecimento, ele ocorre entre os governos Itamar e primeiro governo Lula, né? Mas ainda muito aquém da necessidade real. Então, queimadas sempre aconteceram, né? E a falta de políticas preventivas também sempre aconteceram no Brasil ao longo da nossa história. A questão é a forma como cada governo enxerga a necessidade de prevenção, principalmente de queimadas. Então, quando o governo ele não se planeja, ele não traça estratégias de combate, nós temos exatamente o que há mais de um mês nós estamos vendo na televisão. O Pantanal queimando muito, acabando com tudo, sem que o governo federal e o governo do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul consigam dar conta da sua responsabilidade também. Na verdade, essa situação é de grande omissão por parte de todos esses governos. Para finalizar esta parte de consideração a respeito da organização administrativa da pasta do meio ambiente, é importante também dizer
que, sem uma definição de estratégia, sem uma definição de planejamento, os recursos voltados para as pastas, para a pasta do meio ambiente, eles realmente não vão conseguir dar uma efetividade na definição de padrões, na definição de políticas públicas e muito menos na efetividade de tudo isso. Então, é importante que o Ministério do Meio Ambiente ele seja fortalecido, tanto que os investidores internacionais estão, de fato, exigindo uma postura proativa do governo brasileiro, coisa que nós não estamos enxergando até agora. Então, voltamos agora de forma mais específica a falar do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Como eu falei há pouco, ele foi criado pela 6938, regulamentado pelo decreto 88351 de 1983. Então, ele foi criado em 81 e funciona e começa a de fato sair do papel só em 83. Ele é um órgão colegiado, muito importante. Então, ao longo do tempo, ele teve uma nova alteração, ou melhor, uma alteração trazida pelo decreto 99.274 de 90 e, posteriormente, o decreto 3.942 de 2001. Esses decretos, principalmente de 2001, ele trava muito mais uma mudança na composição do colegiado do que de competências ou de estratégias de discussão para a definição de políticas públicas ambientais. Algumas competências do CONAMA. Então, dentro da sua função normativa, ele tem a competência de estabelecer normas, critérios e padrões. O que eu falei lá, quando eu tratei dos objetivos e dos princípios, exatamente tem tanto um princípio quanto um objetivo, que fala exatamente disto aqui, da necessidade de se estabelecer normas, critérios e padrões de qualidade ambiental. Senão, como é que eu vou dizer que eu tenho poluição? Como é que eu vou dizer que eu tenho poluidor? E como é que eu vou cobrar a responsabilidade deste poluidor se eu não tenho padrões, se eu não tenho critérios definidos? Então, dentro dessa competência de estabelecer padrões, critérios, ele tem como uma das suas funções mais importantes o licenciamento ambiental de atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras. Ele é importantíssimo, ele é tratado como uma questão de Estado, pelo menos deveria ser uma questão de Estado. Então, o CONAMA também tem a competência de definir padrões nacionais de controle de poluição veicular. Então, todo mundo que adquire um carro zero ou não, ele tem que seguir os padrões que o CONAMA estabelece para a definição de poluição desses carros, desses veículos automotores. Ele também tem padrões, critérios de controle da manutenção da qualidade desse meio ambiente. Como é que o CONAMA foi e está composto? Então, eu tracei aí um quadro para a gente ver a situação de como o CONAMA está, de como o CONAMA, ao longo do tempo, foi pouco considerado dentro da sua relevância política. Ele foi muito mais utilizado como uma ferramenta de estratégia nada social que justificasse determinadas decisões deste Conselho. Então, vamos lá. Do governo Lula ao governo Temer, então, o governo federal, o CONAMA, desculpe, ele contava com 108 membros e 96 votantes. Isto quer dizer o quê? Que para reunir todo esse povo, todo mundo, para discutir e para votar, eu tinha que ter um auditório com mais de 100 lugares, para caber todo esse povo, se todo mundo aparecesse. Então, ou seja, impossível se discutir políticas públicas voltadas para o meio ambiente.
imagine como é que era para se votar uma resolução. Então, o governo federal, ele contava com 37 assentos, com 37 votos, 37 pessoas aptas a votar, representando os ministérios. Os governos estaduais, eles contavam com 27 membros aptos a votar, os governos municipais com 8, a sociedade civil com 22, o setor empresarial com 8, ele também tinha um membro honorário e 3 convidados. Então, nós tínhamos ali no CONAMA uma grande torre de Babel para se discutir estratégia, para se discutir políticas. Então, o CONAMA, ele passou a ser meramente um órgão deliberativo, muito mais que consultivo, porque ele tem dentro da sua função de consulta a discussão de políticas públicas para o meio ambiente. Então, não se discute, só se define normas, só se define julgados, porque ele tem essa função também, enquanto órgão deliberativo. Aí, ao longo desse tempo, essa grande torre de Babel foi sendo desmoronada. Então, sai o decreto 9.806 de 2009, no governo Bolsonaro, e o CONAMA, ele ganha um novo formato, bem mais enxuto, mas nada de governança. Então, o governo federal, ele passa a ter 9 assentos, os governos estaduais de 27 pula para 5, ou seja, 22 cadeiras foram embora. Os governos municipais de 8, eles passaram a ter 2 vagas, 2 votos. A sociedade civil, de 22 assentos, passou a ter tão somente 4, né? Então, muito difícil. O setor empresarial, que tinha 8 assentos, 8 votos, passou a ter apenas 2. Isso quer dizer que a sociedade civil perdeu muito, que os governos municipais e os governos estaduais também perderam bastante. Porque lá, no meio dos governos, nos estados e nos municípios, é que, de fato, o problema ele acontece. É lá na ponta. Então, essa ponta, ela precisava ser melhor representada. E não é isso que nós vemos nesse decreto 9.806. É fato que ninguém consegue discutir nada que preste de forma legal, de forma equilibrada, com 108 pessoas. Com 108, possível, né? Mas também com 23, tendo preponderância ao governo federal, também nós não vamos poder dizer que este CONAMA de 2019-2020, ele é um colegiado plural. Não é. E isso é muito complicado para que eu possa defender parâmetros de sustentabilidade, para que eu possa tratar de uma acessibilidade pública para a área do meio ambiente. Então, para que eu possa definir estratégias de política, estratégias de educação ambiental. Então, desta forma, eu não tenho uma discussão qualitativa. Complicado no momento que a gente vive. Mas é isto que nós temos hoje, dentro da composição do CONAMA.